Podemos? Boa tarde, gente, tudo bem? De volta, tivemos uma parada aí no nosso Podiálogo, mas estamos de volta com o nosso episódio 7, o Podiálogo da Sejus. O Podiálogo da Sejus, ele busca o quê? Os personagens de envolvimento, de órbita do mundo da Sejus. E aí essa retomada eu achei legal trazer um cara que eu acho fantástico. E chamo ele de cara porque, para além do profissional que ele é, para além da posição de destaque que ele ocupa, eu o considero um amigo. Um homem brilhante, um homem probo, correto. E já vou apresentar para vocês, ou melhor, daqui a pouco eu deixo ele se apresentar. Vou falar quem ele é. Com a gente hoje aqui, o nosso diretor da Polícia Penal, o Franco. Franco, se apresenta para o pessoal. Fala, Pacheco, secretário, né? E aí, você chama de cara, eu chamo de Pacheco, mas para além das funções, temos aí uma história que vem se consolidando de amizade, de respeito, de carinho, consideração que a gente vem construindo junto. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, me sinto honrado. As palavras que você dedicou a mim inicialmente já me deixam com o coração quentinho. E tá quente, gente, tá quente. Cabeça fria, coração quente, e tá quente mesmo lá fora, tá muito quente, aqui tá um pouco melhor. Mas obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, como disse. E pessoal, meu nome é Franco, José Franco Moraes Júnior, né? Mas Franco para todo mundo aí do trabalho. Estou ocupando o cargo agora de diretor-geral da Polícia Penal desde janeiro do ano passado, né? Então, recém-completados aí um ano de atividade na Polícia Penal e nós estamos aí, vamos bater um papo, não é isso? Um papo excelente, um papo que vai trazer um pouco do profissional, da pessoa e também do que ele representa, da função que ele conduz, como já dito, à frente da Polícia Penal. Então, vamos do início para o meio e depois para o fim. Quem é o Franco? Franco é um baiano de Porto Seguro, que veio para o Espírito Santo com 8 anos de idade, né? Minha família veio para cá. Minha mãe é daqui do estado, né? A família da minha mãe é aqui do estado, meu pai de Minas Gerais, meu pai já está no céu. E a gente veio para o Espírito Santo, eu tinha 8 anos. E aí, então, me considero um capixaba, né? Minha formação foi toda aqui, nem o sotaque prevaleceu, o sotaque já foi embora. E então o Franco é esse baiano de Porto Seguro, capixaba de coração, que se formou academicamente primeiro em teologia. A gente tem uns cursos de teologia meio mandrake por aí, você sabe, né, Pacheco? Mas tem os bons. Mas tem os bons. No passado a teologia era considerada a rainha das ciências, né? Na época de domínio da igreja, não seria diferente. E o curso era muito vasto, eu estudava muita coisa. E eu estava garoto, 2007, e aí eu tinha passado, tinha tido uma boa nota no Enem e tinha conseguido um curso de direito gratuito, né? Pelos benefícios do governo. Decidi deixar o direito no meio do caminho para estudar a vocação, que era o curso de teologia. Fiz um seminário batista, depois consolidei o conhecimento num seminário luterano e finalmente fiz a minha formação, a graduação em teologia, que é a paixão da vida. Adoro os textos e me dedico até hoje à apreciação dos textos, mas não mais profissionalmente, né? Depois disso, estudei sociologia, que foi o que acabou me trazendo mais benefícios profissionais, vamos assim dizer. Na época fiz esse curso em São Paulo. E depois disso, no meio disso, na verdade, entrei para a carreira ainda agente penitenciário. E quando é que foi isso? Em 2009, eu fiz o concurso de 2009. Em agosto de 2010, a gente tomou posse e começou a trabalhar. Então essa relação com a Sejus, ela está aproximadamente com 15 anos. Exatamente. Eu tive uma curta carreira na iniciativa privada. Entrei na Sejus, estava com 22 anos. Bem jovem. 21, 22 Bem anos. jovem. Então, comecei lá no Latão, né? Nós chamava de Latão. O que era o Latão? Latão eram os containers, que foi uma solução que o Estado teve para o problema carcerário, que imediatamente foi suficiente, mas com o decorrer do tempo se tornou um problema conhecido de todos. E aí o nosso concurso, acredito, inclusive, veio para poder
fazer essa reforma no sistema prisional, essa primeira grande reforma no sistema, sanar essas panes. Comecei lá nos contêineres de Cariacica. Como agente penitenciário. Agente penitenciário. Isso aí. Logo depois, ficamos lá pouquinho, porque ele logo foi desativado. Fui para o antigo CDPV1, não existe mais, hoje chama Centro de Triagem de Viana. E aí trabalhei lá também por um período curto, porque logo em seguida foi inaugurada a primeira unidade prisional do Complexo do Xuri, que foi o CDPVV, o Centro de Detenção Provisória. Que está lá até hoje. Está lá, esse está lá até hoje. Diretor Bruno Nienke. Bruno Nienke, exatamente. E aí inauguramos aquela unidade como agente penitenciário. Depois disso, fui para o CDP de Guarapari, mas aí já fui como diretor adjunto. Fiquei lá de 2012 a 2017. Depois assumi uma unidade que na época foi um grande desafio, que eu cheguei a ser diretor, né? Fui adjunto, depois diretor no CDPG de Guarapari nesse período, e fui em 2017 assumir a penitenciária semiaberta de Vila Velha, que foi um grande desafio. À época ela tinha um número bastante grande de presos, né? A unidade foi construída para 600 vagas, mas tinha muito mais do que isso. Chegou a 2.000, né, diretor? Cheguei lá a 2.120 presos naquela unidade. Inimaginável, né? Foi um desafio muito grande, mas trouxe também os seus benefícios. Todo desafio tem a sua complexidade, mas te traz casca, te traz experiência, deixa você mais esperto com as coisas. Então essa unidade é uma unidade que eu guardo bem no coração, porque ela foi um desafio enorme, e superar esses desafios durante os anos que fiquei lá me trouxeram uma carga de experiência bastante grande para lidar com bastante coisa difícil. Vou voltar um pouquinho. Diretor adjunto ali no CDPG e logo depois já diretor. Então, o primeiro contato à frente de uma unidade foi no CDPG. E aí, com mais ou menos 7, 8 anos de casa. Jovem, muito jovem na carreira. Não, com 2 anos eu fui pro CDPG, com 2 anos de carreira. Com 2 anos de carreira. Eu fui pro CDP como diretor adjunto. E virou diretor muito rapidamente. Adjunto eu fiquei lá uns 4 anos adjunto. Uns 4 anos? Uns 3 anos desses 5 eu fui adjunto e depois... Mas com 2, 3 anos de carreira já era diretor adjunto? Adjunto, isso. Como é que foi, né? Quando a gente fala da estrutura de uma unidade prisional, né? Para quem não conhece, a nossa linha de comando numa unidade prisional basicamente é composta por quatro profissionais. O nosso diretor adjunto, o nosso chefe de segurança e os nossos chefes de equipe. Correto, Franco? Certo. Então, com 2, 3 anos, você já estava no segundo nível da unidade prisional. Unidades grandes, sempre cheias. Jovem de idade, jovem de casa. Isso, tinha 23 anos, exatamente, quando assumi lá. Eu quero que você fale disso. Como é que foi o impacto de ter uma responsabilidade tão grande com tão pouco tempo de idade e de carreira? Bom, é ruim. Ruim, não é bom. A gente procura estruturar as carreiras para que os degraus aconteçam paulatinamente, e aí quem está... iniciando pode falar, poxa, mas antes deram um salto e agora eu vou ter que subir a escadinha. Sim. Mas eu sofri muito por ter pouca idade e pouca experiência para assumir um cargo já de tamanha responsabilidade à época. Cometi erros de comportamento, não erros penais ou administrativos, mas no jeito de levar as coisas, e sofri estresses que eu não precisaria sofrer se eu tivesse... Eventualmente criou problemas desnecessários? A gente, na hora de conduzir a equipe, conduzir pessoas e até mesmo de conhecer a estrutura do Estado para poder entregar um bom serviço, não é bom que você não conheça. E, de fato, fui sem conhecer boa parte da estrutura do Estado, as pessoas que estavam à frente dessas estruturas e etc. Além da vivência mesmo. Os anos trazem consigo experiências que são necessárias para que a gente execute bons trabalhos. Então, não foi mil maravilhas, foi ruim. Se fosse classificar numa porcentagem, eu colocaria 60-40. 60 ruim, 40 bom. Porque a parte boa é que você aprende, né? Mesmo que há pauladas, mas você aprende. E aí eu aprendi. Então, no final, ela foi válida e me ajudou muito a construir a carreira que hoje a gente continua construindo, mas que já está
gozando de outros benefícios. Esse era exatamente o testemunho, diretor, que eu queria dividir com quem nos vê, com quem nos ouve, porque é natural que o jovem, no seu ímpeto, na sua energia, ele queira galgar outros horizontes, passos mais arriscados, com uma velocidade inerente à própria juventude, mas é importante saber disso. Essa escada é fundamental, porque nós estamos aqui com o nosso diretor, que fez esse equilíbrio aí do 60-40, mas a depender do que tivesse acontecido nesse caminho, talvez você não estivesse aqui. Porque a possibilidade de eu ter sido queimado, vamos assim dizer, de me queimar na posição, de tomar decisões ruins e etc., era muito grande, muito grande. É exatamente isso. Poderia ter sido muito ruim. E não à toa, na construção da lei da Polícia Penal, que foi regulamentada aqui no Estado do Espírito Santo, há uma escada cronológica. Perfeitamente. E para além disso, tem a escada cronológica para a assunção dos cargos, e a nossa mentalidade é que os próximos concursos da Polícia Penal sejam de números menores de vagas, para a gente criar essa escadinha natural e as pessoas irem crescendo paulatinamente na carreira, para que elas adquiram a experiência, assim como o secretário falou, para assumirem os cargos já com uma estrutura adequada, com uma vivência adequada e também com idade. É importante. O Shakespeare falava que a sua experiência não tem a ver com o número de aniversários que você fez. Mas ele está um pouquinho errado. Tem a ver, sim, é importante. Tem gente imatura de muita idade, mas não é a maioria. A maioria amadurece bem à medida que vai envelhecer. Eu concordo. Eu vou pedir toda a licença do planeta para fazer essa crítica ao Shakespeare junto com o Franco aqui, porque ao menos a gente vê ao longo da vida, a gente ouve ao longo da vida. Então, é claro que para ser um bom profissional não basta sobreviver, não basta fazer os aniversários, mas eu concordo, é como quando a gente tem a oportunidade de frequentar uma faculdade. Não quer dizer que a faculdade vai te fazer um profissional melhor, mas ao menos você é exposto a um universo de conhecimento que vai te fazer sair dali melhor do que você Exatamente. Entrou. Então, a experiência, eu concordo, ela é muito produtiva, porque as nossas histórias são muito semelhantes. Mas hoje a gente veio falar do Franco, não de mim. Franco, e aí fica na PSVV? PSVV traz um horizonte muito legal, porque a unidade de regime semiaberto exige bastante do diretor, porque ela passa da custódia, ela está numa transição, né, da custódia para o retorno do sujeito à liberdade. Então você abre o horizonte um pouco mais além das questões de segurança. Elas continuam sendo vitais, mas você precisa colocar o holofote sobre outros elementos. Então a PSVV... Porque agora você está gerenciando um mundo híbrido. Isso, ele tem que estar preso, mas ele também precisa trabalhar. A gente precisa que esse indivíduo, de fato, retorne ao convívio social gradativamente, para que quando ele ganhe liberdade efetiva, ele não faça bobagem novamente. Então, ela traz um horizonte muito importante de experiências que... quando tem o surgimento da nossa última unidade, agora o Penitenciário Estadual de Vila Velha 6, que é uma penitenciária com uma proposta diferente, bem moderna e etc., eu recebo o convite para inaugurar essa unidade na direção, para a gente fazer os protocolos iniciais da unidade, as perspectivas dela de tratamento penal, e assumo lá a P6, inaugurando a P6. Também foi uma unidade muito legal de trabalhar, porque trabalhei na obra, né, verificando as partes arquitetônicas e depois dando start inicial, mas fiquei lá pouquinho. P6 fiquei pouquinho. Nesse momento a gente se conhece mas já, né, o secretário já era sub de inteligência, mas a gente já tinha alguns contatos, mas a gente se aproxima mais. E aí eu vou para subsecretaria penal. Ponto. A Sejus e a Polícia Penal, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso, vivem uma estrutura de vinculação permanente. Essas estruturas jamais estarão separadas por mandamento constitucional e por prática da legislação local aqui no Espírito Santo. Então agora o nosso diretor está fora da estrutura da direção das unidades e vem para o estratégico da Secretaria da Justiça. Se torna o primeiro subsecretário de administração prisional da Secretaria de Justiça. Isso, policial, né? Policial, claro. Ainda não era policial. Era inspetor penitenciário. O primeiro... A gente tem de fazer aqui uma ressalva que o primeiro subsecretário policial
É o Marcelo Gouveia, da ressocialização. Isso aí. E aí, depois eu venho, né, um pouco depois disso, para a subsecretaria penal, para a SASP. Eu dei esse destaque todo para a SASP, porque a SASP, de fato, é a grande prefeitura da Sejuiz, né? E é uma posição muito importante, realmente nevrálgica dentro da Secretaria de Justiça, mas justiça feita, de fato, já tínhamos aí o Marcelo Gouveia, um policial brilhante, um farol de ideias conosco, mas eu dei destaque para essa questão da SASP, até porque os antecessores nessa cadeira eram muito longevos, né? E uma das discussões que se tinha é que era muito complicado mexer naquela estrutura ali, porque ela era muito, né, delicada, e aí a gente ganha um policial penal jovem, inspetor penitenciário, à época dos fatos, jovem, mas que já tem ali os seus 12, 13 anos de experiência. Como é que foi, né, sair do ambiente prisional propriamente dito, unidade prisional, e agora está no lugar onde derivavam as cobranças da onde você estava? Assim, o impacto para mim foi bastante positivo. A SASP e ocupar um lugar ali na SASP, para mim foi bastante orgânico. O peso que eu senti em Guarapari, eu não senti na SASP. Na SASP eu já estava com um pouco mais de idade e um pouco mais de rodagem, também. Então, ali eu não senti o impacto que eu senti no começo. É evidente que o universo ficou muito maior, mas como as possibilidades de atuar nas carências que a gente sofria anteriormente estavam postas, aí o ânimo era muito grande. Porque agora você estava naquela posição que outrora você dizia, por que não se faz isso? Por que não se faz aquilo? E agora você é o dono da resposta, não da pergunta. É exatamente isso. E aí a gente consegue canalizar energias para, de fato, suprir as carências que a gente sentia anteriormente. Então, ou realizar as deficiências e começar a se frustrar. A gente se frustra muito no serviço público, porque, né? Tem coisas que você só olhava e dizia assim, essa não tem jeito. Não tem jeito. Essa o melhor que existe já está posto. Já está posto. Então, esse momento foi sensacional. O Marcelo, que já citado aqui pelo Franco, nosso subsecretário de ressocialização, ele costuma dizer que a nossa mesa, né, Franco, é o cemitério das boas ideias. Porque, de fato, boas ideias são trazidas, mas nem sempre elas são execuíveis. Exatamente. Execuíveis. Muitas das vezes elas não são possíveis. E a ideia é boa, mas a gente tem que matar a ideia. Todo dia a gente faz isso, né, Franco? Exatamente. Todo dia a gente faz isso. E aí a gente fica um pouco de carrasco, às vezes é incompreendido. E existia uma expectativa muito grande em relação a um inspetor penitenciário ocupar essa posição, a ponto de, num momento desses, enquanto SASP, fazer uma reunião com os diretores de Viana e Xuri e dizer para eles o seguinte, olha, eu vou frustrar vocês, não tem condição de resolver todos os problemas, nós vamos fazer todo o esforço, porque a gente conhece na íntegra e no detalhe cada um desses problemas, mas realmente a gente não tem condições de resolver todos eles, ou algumas dessas soluções se dá um start hoje na proposta de solução, mas a solução efetivamente vai ser realizada daí a 4, 5, 6 anos. Num período que talvez nem estejamos aqui. Nem estejamos mais. É assim, mas é assim. E aí, quando falo do peso, se em Guarapari alguém criticasse a minha gestão, eu ficava um pouco atribulado. Mas aqui já, quando criticavam a gestão, nesse sentido, eles falavam, não, eu entendo. Ele vai criticar mesmo porque não tem a compreensão completa dos fatos, porque não tem o acesso realmente à informação, não é incapacidade, só não tem o acesso mesmo. Mas daqui a pouco ele vai entender que a solução está em processo e vai ficar tudo bem, ou seja, a tranquilidade para gerenciar com mais fluidez. Eu falava muito com o Renato, né, chefe de gabinete, que era chefe de gabinete lá na SASP e veio também para a polícia. Eu falava com ele assim, eu falava, Renato, medir o trabalho, é muito difícil medir o nosso trabalho. Medir a efetividade de um trabalho da SASP, por exemplo. É muito difícil de medir. Eu falei, sabe como é que a gente vai medir esse trabalho? Quando o colega estiver lá, se for fazer uma especial, estiver lá no meio da turma lá, trabalhando, o cara vai falar assim para você, pô, aqui tá legal de trabalhar, tá bem tranquilo. É o termômetro.
tá sossegado, pronto. Nessa hora que a gente mede que o nosso trabalho está funcionando. Quando e aí tudo para trabalhar. E aí tudo corria bem, eu sei que corria bem, porque eu estava lá, o Franco, nesse momento, nós somos pares. O Franco é um dos 5 subsecretários e eu também. O Franco é subsecretário da SASP, da Administração Prisional, e eu sou subsecretário de Inteligência. Somos pares naquele momento, dividimos o mesmo nível hierárquico. Eu tenho 20% da estrutura, ele tem um pouco mais. A SASP é bem gordinha, né, Franco? É gordinha. A SASP é gordinha, né? A Inteligência é magrinha, mas é uma magrinha peituda. Né? E aí, Franco, de repente, não mais que de repente, Polícia Penal. Continua. De repente é um termo bastante adequado, né? Porque o doutor André, à época, nos surpreende, eu acredito, com o convite e não podia deixar de ser aceito, né? Considerando que a gente está há tanto tempo trabalhando e vendo todo o esforço para a gente conseguir um sistema prisional de excelência que a gente tem no Espírito Santo. E agora vem mais um elemento para contribuir com essa excelência. Então não poderia ser diferente de se sentir honrado com esse convite e, de fato, aceitar e começar a trabalhar. A frase é sua, quando disse que a gente tinha que tirar uma polícia do papel. E aí, um ano depois, a gente olha para trás e, de fato, tem uma polícia saindo do papel. As estruturas estão nascendo, as estruturas estão correspondendo às necessidades que o nosso governador aponta, no sentido de dizer, olha, é por essa direção que a segurança pública capixaba anda, é nessa direção que o sistema prisional caminha, aí vem a orientação do governador e sua própria orientação. Sim. E essas estruturas estão nascendo e, acredito, correspondendo às necessidades e os apontamentos que estão sendo feitos. Então, quando a Polícia Penal nasce, em primeiro lugar, não posso falar diferente, é um orgulho enorme estar capitaneando esse projeto. E aí vem toda essa carga anterior de experiência para a gente poder atuar com tranquilidade. A gente dividiu momentos bastante difíceis ano passado, pressões em relação ao concurso, por exemplo, que foram diversas, né, em várias legais, inclusive, pressões legais, sociais, políticas, é natural, é uma democracia, é isso mesmo. São sistemas de contrapeso, né, as pressões naturais do processo que a gente dividiu e obteve êxito, está funcionando, as turmas estão se formando, tem nos enchido de orgulho. A gente tem as estruturas operacionais que antes estavam mais restritas ao ambiente prisional, ganhando atribuições externas, atuando com excelência. A gente recebe muitos elogios das outras forças, irmãs, da nossa tropa bem treinada, atuante, e a gente consegue incorporar a segurança pública capixaba. Adere às forças policiais com muita tranquilidade. Isso, trabalha com fluidez e oferece. Tem se mostrado uma polícia dinâmica, opera com a polícia militar, opera com a polícia rodoviária, opera com a polícia civil, opera com as guardas municipais, opera com a polícia federal. Realmente é um camaleão. É um camaleão. E tem sido um dispositivo de apoio que as forças têm usado. E a gente também se enche de orgulho com isso, porque a gente vê que o nosso pessoal está treinado, é capaz, está funcionando, e a gente mantém um ambiente prisional controlado, agora atua nas atribuições externas que vieram com a 1061, né, com a lei, e isso tem sido um motivo para nós de muita alegria. Passado um ano, Franco, olhando para trás, um ano à frente da Polícia Penal. Sim. Tá? Agora completamos um ano, eu completo um ano à frente da pasta, e você já completou um ano à frente da Polícia Penal. Você está um mês à minha frente, algo assim. Alguma coisa algo assim. Um ano, Franco, um ano de aniversário, um ano desse bebê, um ano dessa paternidade. O que você me diz? Assim, quando a gente tem um filho, a gente quer o melhor para esse filho. A gente trata esse filho com todo carinho, né? E nutre esse filho com tudo que a gente tem de energia. E aí eu preciso aproveitar esse espaço e fazer um voto de louvor à equipe que está compondo esse time inicial, que durante esse primeiro ano entregou toda a energia possível para que a polícia estivesse nutrida, robusta e etc. Então a gente olha para esse ano anterior. A gente tem um ano de adaptação, porque ela nasce em janeiro. Conhecimento.
E adaptação administrativa, Sim. porque a gente precisa receber os contratos da Sejus, o orçamento do governo, e uma série de coisas. As cargas patrimoniais. Para a gente ir organizando a instituição ao longo do ano. Isso acontece enquanto a gente consegue fazer ainda a aquisição de bens e aproveitar o investimento do governo do Estado na instituição. A gente adquiriu 82 viaturas. Em um ano. No primeiro ano. A gente recebeu da Sejus, né, armamento, né, mas a gente precisou fazer essa transição, então existe o mérito da equipe da Sejus e da equipe da polícia nisso. A gente conseguiu aproveitar ao máximo os recursos que foram disponibilizados. A gente tem aí 800 Glocks chegando, que foram comprados com recurso do ano passado, que vão chegar esse ano. A gente tem fuzil chegando, a gente tem uma série de investimentos e equipamentos. A gente equipou um policial, né? Comprou coletes novos para todos os coturnos. Eu estou sabendo que a ordem de serviço já foi também, já está chegando. Assinado. Tudo isso com recurso do ano passado, né? Os contratos vão acontecendo, as coisas vão chegando, extrapolou o ano vigente, mas tudo aproveitado com recurso do ano passado. Então, quando a gente olha para esse um ano, a gente vê um ano que foi um ano mágico para a nossa instituição. Para nós que éramos inspetores antes e que nos tornamos policiais, a gente verificar todo o investimento que o governo propôs, a fluidez na transição com a Secretaria de Justiça, desde o doutor André, passando passando para você e continuando na mesma pegada, nessa fluidez, na generosidade com a instituição. Um ano mágico, um ano de aquisição, um ano que, além das aquisições materiais, das aquisições de equipamentos, nós sentamos nas mesas dos diretores, dos chefes de polícia, em igualdade. A gente teve esse reconhecimento profissional, que às vezes, ou posso até retirar o às vezes, esse reconhecimento profissional é muito importante, talvez o mais importante, porque o sujeito se sente parte de um processo, ele ganha identidade, ele respira e fala, não, eu sou isso aqui, eu sou policial penal, eu atuo nisso aqui, essa é a minha responsabilidade, é esse serviço que eu vou entregar à população. Isso dá brio para o sujeito, dá dignidade para o indivíduo. Então, a gente olha para esse primeiro ano e o que a gente vê é que, juntando todas essas coisas, os investimentos materiais, mas também o investimento moral que a gente recebeu, é um ano espetacular. E eu vou pegar uma carona, Franco, quando você fala dessa evolução, né, desse sentimento de pertencimento, do brio. O governador, no pleno exercício dos policiais, da T1, no dia 17 de dezembro do ano passado, ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Sempre haverá muito por fazer, sempre haverá muito por vir, mas é tempo de agradecer aquilo que veio. É importante que o nosso policial olhe para trás e perceba como houve evolução nesses últimos anos. Isso é inegável, isso está na flor da areia. Há muito o que fazer? Já disse, sempre haverá, sempre haverá. Mas é inegável o quanto essa força policial avançou nos últimos anos. Incrível essa isso. parte é muito legal, porque você roda todas as unidades, o tempo todo, com todo mundo. Eu estou nas unidades conversando com o pessoal e a gente vê que realmente o sentimento é esse. O pessoal percebe a evolução, está feliz com a evolução. Evidentemente, há muito por fazer, mas no estágio atual estamos todos muito satisfeitos. Assim. Eu falo estamos porque represento a tropa nesse sentido e eu vejo realmente a alegria do pessoal em trabalhar, em vestir o fardamento, em atuar como policial penal. Isso é muito legal, muito legal. Isso foi o que foi o que foi. O que virá, o que temos para 2025? 2025 nós... sonhar não paga, né? Então nós estamos sonhando muito alto. A gente startou um processo para cessão de um terreno em que a gente almeja construir a cidade da polícia. É uma ideia que o Elson trouxe, né, nosso diretor de operações, e aí ele sonhar com ele sonha alto mesmo. E a gente encampou essa ideia e vamos correr atrás disso para a gente ver se a gente constrói um espaço para a Polícia Penal, em que a estrutura da Polícia Penal esteja concentrada. A Academia de Polícia,
o prédio administrativo, as divisões especializadas, enfim, essa estrutura da polícia esteja concentrada num lugar, nós vamos correr atrás disso em 2025. Mas esse é o plano macro. Nós temos planos mais tangíveis, que são bons também, né? Que são robustos, mas que são mais palpáveis. A gente tem a intenção de equipar a polícia tecnologicamente. Qual é a ideia? A gente tem um índice de fuga muito baixo, certo? Mas ela pode acontecer. E fuga nunca é bom, né? Nunca é. Mas se a gente pegar ele rapidinho, os efeitos são... Os mitigados. Efeitos ruins são menores, mitigados. Eles são mitigados. E aí o que acontece? A gente vai investir em tecnologia para recaptura de preso, por exemplo. Excelente. Para que, se um preso fugir, é à noite, as regiões em volta das nossas unidades prisionais normalmente são regiões de mata. À noite, mata, às vezes chovendo. É um ambiente ruim de busca. Mas a gente vai investir em tecnologias para a gente fazer essa busca com bastante acuidade. E o nosso policial vai lá buscar ele cirurgicamente, onde ele estiver escondido. A gente vai investir em geolocalizador, a gente vai investir em drone, a gente vai investir em armamento. Nós estamos já participantes e startando a compra de mais Glocks, né, para a gente acabar de renovar essa parque de armamento, esse né? Parque de armamentos, né? A gente está comprando calibres 12. Inicialmente nós vamos adquirir 300 calibres 12 para também reforçar, renovar, na verdade, o nosso paiol de calibre 12, que é a arma que a gente mais utiliza. Enfim, a gente está com a perspectiva de melhorar os equipamentos e, além dos equipamentos tradicionais, os equipamentos mais tecnológicos. Nós estamos com a perspectiva do dispositivo eletrônico, para controle, que é vulgarmente chamado de arma de choque, né? Arma de choque. O Ellison não deixa eu chamar de arma de choque, mas eu chamo. Hoje o Martinelli me corrigiu lá. Ele falou o nome certo, rapaz, eu não consegui gravar ainda. Mas é um dispositivo eletrônico lá de controle. Martinelli, gente, é nosso diretor de inteligência da Polícia Penal, e o Ellison, nosso diretor de operações. Esse Martinelli e esse Ellison são chatos, né, com esses nomes, né? Rapaz, os caras têm um toque com esse negócio de nome. Você falar o nome que eles não é corrigem adequado, a gente, é chato, é chato. Eles são fogo. Mas, enfim, a ideia é essa porque esse dispositivo, agora que a gente tem os dispositivos auditáveis, a gente tem mais tranquilidade para trabalhar e não haver excessos. Então, a gente pensa que esse dispositivo pode ajudar tanto dentro das unidades quanto fora delas, nas escoltas. Enfim, tem uma gama de coisas para acontecer aí e a gente está bastante animado. Mas tem diretor, aqui, se você não falar, a gente vai apanhar junto na rua. Concurso. Rapaz, eu não dou conta de aluno, não, rapaz. Eu me preocupo com polícia. Mas diga. Eles me pegam no shopping, secretário, o concurso, tenham paciência. Ontem, inclusive, eu dei uma dura neles, né? O pessoal sabe que eu tenho muita disponibilidade para falar, mas eu não tenho muita paciência também não, né? O aluno tem que estudar. O papel do aluno é estudar, não é controlar o que a gente está fazendo, né? Então, calma. Mas a gente está vivendo, né, a era da informação, da comunicação, e eu acho que, como servidores públicos, nós devemos, de fato, prestar informações. Dá para dar uma palhinha, um horizonte, não precisa cravar, não, até porque a administração pública é complexa e as coisas mudam, né, Franco? Muda o tempo todo. Mas tem um horizonte aí para a gente lançar esse novo edital. Então, temos o concurso em andamento, né, e temos um edital autorizado. Para o novo, a fase que estamos é a de contratação de banca. Então, a gente quer resolver isso. Ainda estamos recebendo bancas, né, conversando, vendo o portfólio dessas bancas, o que elas têm a oferecer. Construindo o termo de referência. Para que a gente verifique o que as bancas têm de tecnologia para oferecer, e, ao mesmo tempo, verificando aquilo que a gente quer para o concurso. Porque o que acontece, secretário? Não adianta a gente fazer um concurso que não esteja com todas as suas nuances previstas. O que a gente tem feito milimetricamente é tentar prever todas as disposições que precisamos ter durante o concurso. Exemplo, nós precisamos que a banca esteja contratada até o último aluno tomar posse e virar polícia. Por quê? O concurso só acaba quando ele vira polícia. Então, isso é bastante complexo de fazer,
porque existem novas leis vigentes, como as leis essas políticas positivas, como é o nome correto, que vão alcançar as leis de cota, que vão alcançar negros, ações índios, afirmativas, PCDs, etc. Enfim, a gente tem de esmiuçar todo esse processo para que a gente alcance com isonomia, com equidade, tanto o indivíduo que vai trabalhar, vai disputar na ampla concorrência, como o indivíduo que vai disputar dentro do sistema de cotas. E aí, esse movimento é um movimento que a gente tem que fazer com bastante carinho. Que fase está? Estamos ouvindo as bancas, entendendo o que as bancas oferecem de serviço e montando o termo de referência. Foi o que eu informei em várias entrevistas ao longo da semana. Prazo. A gente pretende terminar o termo de referência e efetivamente contratar a banca em fevereiro. Né? Olha, eu falei março, vocês ouviram aí o diretor? Vamos falar, fim de fevereiro, início de março, nós temos aí um carnaval, enfim, essas datas mesmo, para a gente ter o termo de referência pronto, a banca contratada. Mas o papel do aluno é estudar, independente da banca que vier. A banca não é importante para o aluno, o importante é ele estudar. Não é importante. A gente vai buscar bancas de renome, bancas de respeito. Isso tem um impacto que pode soar negativo futuramente, que é o preço da inscrição. Mas penso que é melhor que a gente tenha uma inscrição um pouquinho mais cara, porque as pessoas que têm alguma restrição financeira têm as políticas de proteção para alcançar a isenção da inscrição, do que a gente ter um concurso feito um pouco frouxo. É melhor a gente fazer um negócio mais bonitinho, às vezes custa um pouquinho a mais, mas no final sai mais barato. E é isso, né? A gente está com um concurso vigente, nós tivemos aí alguns problemas que tivemos que enfrentá-los, e é importante que a gente não tenha os mesmos problemas. Exatamente. Né? Porque errar é aceitável, mas errar o mesmo erro, creio que não. Creio que não. Meu pai falava que errar uma vez é humano, errar duas é burrice mesmo. Ele falava assim. Franco, uma mensagem para os candidatos. O que esperar dessa carreira? O que temos aí de incentivo? O que temos de atrativo? Então, a carreira, como ela nasceu agora, quem entra nesse concurso, quem entra no próximo concurso, é pioneiro ainda. E todo pioneiro tem seus benefícios. A carreira é extremamente promissora. Não há que se falar em segurança pública sem discutir o ambiente prisional. Boa. As pessoas, a sociedade de uma maneira geral, está entendendo que o fim do crime não é quando o sujeito é preso. Que depois que ele é preso existe ainda um processo longo de cumprimento da pena, e que o cumprimento dessa pena é fundamental para a sociedade que teremos a seguir. O Nelson Mandela falava que para você entender o caráter de um país, basta visitar a cadeia dele. Então, se a gente tem prisões que realmente proporcionam alguma reabilitação ao indivíduo, a gente tem um país que tem caráter. E eu acredito, sim, que a maioria desses indivíduos é recuperável. Basta que a gente consiga entender a política pública que tem de ser aplicada. Então, quem está entendendo esse processo é toda a sociedade. A gente vive um momento nesse entendimento. Logo, a carreira tende a ser cada vez mais importante no cenário não só da segurança pública, mas de todo um complexo de políticas públicas que, ao fim dos anos, com o passar dos anos, serão aplicadas. Eu tenho essa visão a respeito do sistema prisional. O sistema prisional é um local importante, porque a gente prende muito, a gente tem uma política de aprisionamento. Se a gente prende, a gente vai precisar cuidar desse sujeito, e até que a gente consiga diminuir o crime, que é a intenção, a gente vai passar por um processo longo de ainda muitos anos. Logo, a carreira se torna muito promissora. Relevante. Muito bem, ela se torna relevante. Então, o que eu poderia falar para quem está estudando hoje? Olha, vale a pena tentar entrar nessa carreira. Por quê? Como a carreira está nascendo, ela é promissora, a perspectiva é que ela se torne relevante, mas, para além disso, o que nós estamos tentando construir, os policiais penais, capitaneados aí pela Secretaria de Justiça, pelo nosso governador, é uma instituição respeitável. É uma instituição que
respeite, que proteja e que projete o seu policial para uma boa vida profissional, pessoal e etc. Um ambiente bom para se trabalhar. É isso que as bases que estão sendo lançadas nesse sentido. E a gente está tendo a oportunidade de fazer isso, vamos fazer isso com o melhor que puder. Então, primeiro é isso. Acho que para quem quer entrar, acho que vale muito a pena. É uma excelente carreira hoje no cenário estadual. Tem de estudar, não tem jeito. Se não estudar, não vai passar. Não existe mais jeitinho, graças a Deus. Não existe mais entrar pela janela, graças a Deus. Isso tudo acabou. Nosso Estado é um Estado moralizado, é um Estado que respeita as suas leis. Isso é sensacional, isso é importante para que a gente tenha um ambiente saudável. Então tem que estudar. Se não passar na caneta, não vai passar de jeito nenhum. Então o sujeito precisa estudar também. Depois disso, venha para trabalhar. Existe uma cultura que o serviço público que está diminuindo. Que o serviço público acaba no concurso, né? Que o serviço é isso aí. Você passa e aí você vai descansar 30 anos para depois aposentar. Isso. Venha para trabalhar. Se for para ficar à toa, fique em outro lugar. Não venha para cá não, certo? Venha para trabalhar. E a certeza é que o trabalho é suficiente. A gente conversa muito sobre isso nos nossos bastidores, aí, no nosso dia a dia. Trabalhar é suficiente, você não precisa mais nada além disso. Então venha com disposição, saiba que você vai vir para um bom lugar, precisa estudar para começar e depois é só trabalhar que vai dar certo. As oportunidades vão aparecer, a gente vive uma crise de responsabilidades. No cenário da sociedade em geral, as pessoas não assumem responsabilidades, têm medo de assumir essas responsabilidades, então quem vem e que vier disposto a assumir, rapidamente, dentro dos prazos legais agora, Exato. Mas rapidamente terá suas oportunidades. É um terreno fértil, é um terreno de oportunidades. Bem, o Franco fez um apanhado maravilhoso que eu poderia usar cada vírgula do que ele disse aqui, porque nós dividimos. Aliás, eu e o Franco somos extremamente convergentes. Eu diria que para cada 10 situações que debatemos, a gente converge em 9. E, obviamente, tem que ter uma ponta de divergência, senão fica sem graça. Mas eu acho que a gente está na razão do 9-1, o que está ótimo. Franco, bela mensagem, belo resumo para os nossos policiais, para os nossos candidatos, para os nossos alunos. Agora, é importante também, a gente falou aqui de muita mudança muito rápida em muito pouco tempo. A gente falou de diversos cargos, agente penitenciário, inspetor penitenciário, policial penal, então tudo está muito dinâmico, até porque a única coisa permanente é a mudança. E nós precisamos sedimentar uma cultura policial. Verdade. Deixamos de ser servidor público, servidor regular, digamos assim, um servidor civil, o da Lei 46, e agora nós precisamos criar uma cultura policial. Nós precisamos entender quem somos e o que representamos. Então, bela dica para os que vêm e a fala para os que estão, meu caro. Me diga. Quando a polícia nasceu, eu fiz dei um giro no Estado, fazendo várias conversas setoriais. Você vai se lembrar disso. Conversando com os nossos policiais no Sul, no Norte, no Noroeste, etc. Grande Vitória. E a mensagem, naquela época, e é a mesma de hoje, era para ser versátil. Seja versátil. Por quê? Era o primeiro ponto. Porque as mudanças estão acontecendo de maneira muito rápida. E se a gente não surfar a onda, para dizer assim, né, numa maneira coloquial, se a gente não surfar a onda da mudança, você fica para trás, ela te engole. Ela te engole. E aí a gente está, como disse, um terreno fértil de oportunidades, que é o momento, a gente precisa se adaptar. E a mudança, ela deixa o sujeito um pouco desconfortável, Total. Seja ela qual for. Às vezes é uma mudança para bom, mas mesmo assim, uma turma se sente desconfortável com as mudanças. Então, para o pessoal que está, a mensagem foi e continua sendo essa: aproveite esse momento, se recicle, sabe? Recicle o intelecto, o conhecimento, mas recicle a alma. A visão de mundo. A cosmogonia, a visão de mundo, exatamente. Recicle-se por inteiro. Porque nós temos um terreno fértil, repito, mas se a gente ficar com a mentalidade anterior, a gente não prospera do mesmo jeito. Então, a mensagem para a turma é essa: seja versátil, porque se adapte rapidamente às mudanças.
e recicle não só o seu conhecimento, mas recicle a sua maneira de ver o mundo, porque nós mudamos de tempo. E essa mensagem foi bem recebida. Essa turma que fala que está satisfeita não é a turma do concurso, porque a turma do concurso entrou tem 2 meses. Exatamente. É a turma que já estava. Essa turma está com brilho no olho. Essa turma entendeu esse recado. Fala, olha, nós agora temos representatividade, nós agora temos o respeito, nós agora temos um bom salário, né? Melhorou bastante com o advento da Polícia Penal o salário do nosso pessoal. Sim. Nós temos agora uma carreira estruturada, nós temos agora uma lei que nos rege. Então, olha bem, o nível de dignidade que recebemos. Pois bem, o pessoal abraçou essa ideia e tem correspondido. E essa continua sendo ainda a mensagem. Eu acho que a gente ainda está nesse tempo, ainda está nesse parêntese temporal das mudanças. E é isso, o pessoal precisa estar atento, versátil e reciclado no conhecimento, se aprimorando, etc., mas principalmente na visão das coisas. Me fez lembrar uma frase do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele dizia, né? A mudança não é aplaudida por todos, porque não engloba aqueles que por ela não serão contemplados, que por isso resistem. A mudança incomoda. Sim. Então, aquele que compreende, que é versátil, como o diretor bem falou, que está se reciclando nos livros, no estudo, mas na alma, no espírito, na visão, está tranquilo, está entendendo e está surfando a onda. Exatamente. Aquele que não entendeu está sofrendo. Está fácil de largar esse sofrimento. É só entender. É só entender essa mudança que está aí para todos. Não está aí para um, está aí para todos. Para todo mundo. Está aí para todos. E eu fico muito feliz de poder também ser parte dessa mudança, porque eu fui parte, todo mundo sabe, ou boa parte dos nossos ouvintes aqui sabem, eu participei da mudança da Polícia Rodoviária Federal, que guarda uma semelhança enorme com a história da Polícia Penal, tanto que eu costumo levar os colegas da Polícia Penal na Polícia Rodoviária Federal. Fui parte também de um movimento de mudança na Polícia Federal e sou abençoado por Deus por ter, pela 3ª vez, a chance de ser parte, não de ser dono, mas de ser parte da mudança de uma estrutura policial. Isso me dá uma alegria enorme. Então, vamos lá, vamos mudar todos juntos, né, Franco? É isso aí. Vamos todos mudar juntos. Franco, conflito Polícia Penal Sejus? Zero. A Sejus tem sido uma parceira. No final do ano passado, com a reunião, naquelas reuniões de fim de ano, fiz uma reunião com a equipe de gestão e conversando com eles, disse o seguinte, olha, nós tivemos um ano muito tranquilo. A transição foi de paz, de tranquilidade, de sossego. Porque no dia a dia, na hora de esmiuçar cada detalhe, você vai recebendo as pessoas, mas aquilo ali não dá, aquilo ali não pode, aquilo ali não sei o quê. Quando você faz o global, você fala, isso aqui é migalhinha, besteirinha. É um detalhezinho aqui, um outro ali. Então, eu tenho muito a agradecer nesse ponto, né, em nome da PP, porque nós recebemos apoio dos subsecretários, etc. Aí tenho de ressalvar especialmente aqui o apoio do Celso com a Pâmela, porque áreas reflexivas, né? Áreas reflexivas e aí a Pâmela com a equipe dela faz nascer a estrutura administrativa e aí são os contratos, é o patrimônio, é aquela coisa difícil, enjoada, porque você pensar em patrimônio é a cadeira, é a mesa, é do palito ao foguete, né? Porque é a viatura, é a conta de luz, sabe? Então, essa estrutura, quem paga, quem não paga, e aí o dinheiro é de quem, e fontes de anulação, enfim, toda essa conversa ficou aí canalizada por essas duas personagens. Então, faço um agradecimento aos dois nesse caso, porque muito dessa paz na transição passou pela tranquilidade dessas duas pessoas. A gente conversava bastante, acredito que a nossa tranquilidade para tratar, como você diz, escorre a estrutura, mas essas duas pessoas em especial proporcionaram um ambiente de bastante tranquilidade na transição da PP para a Sejus. Na perspectiva do nosso operacional, a transição, eu acho que foi completamente clean, assim, fluida. Porque na seara operacional, são os nossos policiais lotados na Sejus que estão comandando
os nossos policiais. Exato. Então, não houve, ela foi imperceptível na essa base. foi uma boa proteção legal prevista na regulamentação da PP. Isso foi espetacular, porque essa demonstração de apreço pela Polícia Penal é muito grande, porque se a gente parar e olhar o papel friamente, você tem reserva de vaga para uma instituição dentro de outra instituição. É muita generosidade, né, de quem idealizou, quem fez e levou a cabo. Então, a gente precisa enxergar essas coisas para a gente entender a dimensão da evolução da Polícia Penal dentro do cenário da administração capixaba. E eu vou além. Nessa questão da Sejus, o Franco falou, né? É uma pergunta retórica quando eu pergunto: há conflito entre a Sejus e a Polícia Penal? Já sei a resposta, porque eu lido com o Franco cotidianamente. Mas eu tenho eleito o símbolo do infinito, né, Franco? Verdade. Eu tenho dito isso. Eu tenho dito que o símbolo do infinito representa bem. O símbolo do infinito, para quem não sabe, é o 8 deitado. Né? Ele nos representa muito, a PP, a Sejus, porque onde acaba o trabalho da Polícia Penal, começa o trabalho da Sejus, onde acaba o trabalho da Sejus, começa o trabalho da Polícia Penal. E eu tenho outra frase, eu gosto muito de frases entre eu e o Franco, é que o sucesso do Franco é o meu sucesso e o meu fracasso é o fracasso do Franco. E, obviamente, a gente transpõe isso para as estruturas. O fracasso da Polícia Penal é o fracasso da Sejus, o sucesso da Sejus é o sucesso da Polícia Penal. Por isso que essas estruturas são siamesas, inseparáveis e vão estar pareadas, convergentes para sempre. Por previsão constitucional, nem minha, nem do diretor da PP. Não é isso, Franco? Verdade. É isso Franco, aí. Adorei o papo, espero que você tenha gostado. Muito bom estar com você. A gente termina por aqui o 7º episódio do Podiálogo, o podcast da Sejus. Hoje com a gente o diretor Franco, diretor da Polícia Penal, o primeiro diretor dessa estrutura maravilhosa que eu tanto amo, que eu tanto me orgulho, porque vocês sabem, né? A Polícia Penal nasceu ontem, mas nasceu forte. Tchau, gente. Até logo. Show. Adoro essa e o governador também.